Welcome back, Carsportes. Hoje vamos fazer uma viagem profunda por dois capítulos muito diferentes da história da aviação e da indústria de defesa. Primeiro, o BU-P-59 Aerocomet, o primeiro caça-jato dos Estados Unidos, e depois uma análise prática e atualizada para 2026 sobre os mísseis do Brasil, com foco em desempenho e no que é conhecido publicamente sobre custos e aquisições. Vou explicar a história do P-59, porque ele foi importante, e também porque nunca dominou os céus, e em seguida entrar nos programas de mísseis brasileiros, a família Astros, Avenida TM, o MANSUP e projetos relacionados, e o que esses sistemas representam em termos de poder regional e orçamento. Vamos começar. O BU-P-59 Aerocomet ocupa um lugar especial na história da aviação porque foi o primeiro caça-jato a voar e a ser produzido nos Estados Unidos. Seu primeiro voo ocorreu em 1942, e a BU entregou protótipos iniciais e algumas unidades de produção em uma época em que a tecnologia a jato ainda estava engatinhando. Esse marco transformou o P-59 em uma plataforma essencial de aprendizado. Ele introduziu engenheiros e pilotos americanos ao funcionamento dos turbojatos, às novas exigências de manutenção e a conceitos aerodinâmicos diferentes, conhecimentos que influenciaram diretamente os caças a jato que vieram depois. Mas o status histórico do P-59 não deve ser confundido com excelência operacional. Em testes de desempenho, o Aerocomet era superado por caças a pistão contemporâneos, como o P-38 Lightning e o P-47 Thunderbolt. Ele tinha pouca potência, estabilidade limitada em altas velocidades e problemas típicos de motores a jato de primeira geração, como resposta lenta ao acelerador e confiabilidade reduzida. Por causa disso, a Força Aérea do Exército do ZEUA direcionou o P-59 principalmente para treinamento, preparando pilotos para a transição aos jatos, em vez de empregá-lo em combate real. Apenas algumas dezenas de aeronaves foram produzidas antes do cancelamento da maior parte do pedido original. Do ponto de vista técnico, o P-59 era um projeto relativamente simples, monoposto, com dois motores a jato de fluxo centrífugo montados na fuselagem, asas retas e um layout bastante convencional para a época. Esses motores, derivados dos primeiros projetos britânicos de Frank Whittle, simplesmente não ofereciam empuxo suficiente para que a aeronave superasse os caças a hélice mais avançados do fim da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o comportamento em voo, especialmente em altas velocidades, exigia a atenção constante do piloto. Ainda assim, o P-59 ensinou às equipes de solo e aos engenheiros uma nova realidade: tempo de aceleração do motor, gerenciamento térmico, manutenção de turbinas, e gerou dados que seriam fundamentais para projetos mais bem-sucedidos, como o P-80 Shooting Star. Para os pilotos, o Aerocomet representou o primeiro contato real com a experiência de voar um jato: maior velocidade em voo nivelado, sensação diferente de aceleração e novas exigências de gerenciamento de energia. Hoje, o P-59 é visto mais como um símbolo do que como um guerreiro dos céus. Em museus e documentários, ele aparece como a aeronave que provou que os Estados Unidos podiam entrar na era do jato, mesmo que não estivesse pronta para dominar o combate aéreo. É uma história clássica de transição tecnológica, essencial, mas temporária. Agora, avançando para o Brasil em 2026, vemos uma realidade completamente diferente, mas igualmente interessante. O país vem investindo de forma estratégica em capacidades nacionais de mísseis há vários anos, com o objetivo de reduzir a dependência externa e fortalecer a defesa do litoral, a dissuasão regional e até o potencial de exportação. Três nomes aparecem com frequência nesse contexto: a Vibras, com o sistema Astros, e a família Avenida TM, a SIATT, envolvida no programa MANSUP, e parcerias com grupos internacionais, como a ED, especialmente em sensores e integração avançada. O sistema Astros é um dos pilares dessa estratégia. Trata-se de um sistema de foguetes de lançamento múltiplo altamente modular, capaz de empregar diferentes calibres de foguetes e até mísseis de cruzeiro táticos a partir da mesma plataforma.
A versão modernizada Astros 2020 trouxe controle de tiro digital, maior integração em rede e compatibilidade com o míssil Avenida TM. Na prática, o Astros funciona tanto como ferramenta de saturação de área quanto como meio de defesa costeira, oferecendo uma solução relativamente econômica quando comparada a mísseis guiados mais caros, dependendo do cenário de emprego. Dentro dessa família, o Avenida TM se destaca como a opção de ataque de precisão. Desenvolvido pela Avibras, o Avenida TM-300 é um míssil de cruzeiro tático, equipado com motor turbojato, projetado para alcances em torno de 300 km, com ogiva de centenas de quilos. Ele foi concebido para dar ao Brasil uma capacidade nacional de ataque de longo alcance com precisão, complementando os foguetes não guiados do Astros. Em materiais públicos, o míssil é apresentado como estando em fases avançadas de desenvolvimento e integração, representando um salto importante na autonomia estratégica brasileira. Quando falamos de custos e aquisições, é importante lembrar que preços unitários de mísseis raramente são divulgados de forma detalhada. No entanto, é possível ter uma ideia da escala financeira observando contratos públicos. No caso do Astros 2020, contratos anunciados ao longo da década de 2010 indicaram valores na casa de centenas de milhões de dólares para a aquisição de baterias completas, incluindo veículos, lançadores, sistemas de comando e estoque inicial de foguetes. Esses números ajudam a entender a ordem de grandeza dos investimentos necessários, mesmo que não revelem o custo exato de cada míssil ou foguete. Outro programa central é o MANSUP, o Míssil Antinávio Nacional do Brasil. Esse projeto ganhou grande visibilidade nos últimos anos por representar a capacidade do país de desenvolver e produzir um míssil moderno para equipar fragatas, corvetas e também sistemas de defesa costeira. O MANSUP foi projetado para substituir e complementar mísseis antinávio mais antigos, oferecendo voo rasante sobre o mar, guiagem por radar ativo na fase terminal e resistência a contramedidas eletrônicas. As versões iniciais do MANSUP têm alcance estimado em torno de 70 km, enquanto variantes estendidas, como o MANSUP ER, buscam alcances significativamente maiores. A entrada em serviço desse míssil fortalece a capacidade da Marinha do Brasil de proteger áreas litorâneas e rotas marítimas estratégicas, especialmente considerando a vasta zona econômica exclusiva brasileira. Em termos financeiros, anúncios entre 2023 e 2025 indicaram acordos e contratos associados ao MANSUP e suas evoluções avaliados em centenas de milhões de reais ou dólares, dependendo do pacote e da parceria envolvida. Esses valores geralmente incluem desenvolvimento, integração em plataformas navais, produção inicial e suporte logístico, o que explica por que não podem ser convertidos diretamente em um simples preço por míssil. Do ponto de vista de desempenho operacional, cada sistema cumpre um papel específico. O Astros oferece volume de fogo e flexibilidade, ideal para saturação e dissuasão. O Avenida TM adiciona a capacidade de ataque preciso a longas distâncias. O MANSUP fornece ao Brasil um míssil antinávio moderno e produzido nacionalmente, essencial para a defesa costeira e o poder naval. Juntos, esses sistemas criam uma defesa em camadas que aumenta a autonomia estratégica do país. É importante mencionar também alguns desafios. A indústria de defesa depende de estabilidade financeira e continuidade de encomendas, e empresas como a Avibras enfrentaram dificuldades nos últimos anos, o que pode afetar prazos e produção. Além disso, o mercado internacional de mísseis é altamente competitivo, com fornecedores europeus, asiáticos e americanos disputando contratos. Ainda assim, a capacidade do Brasil de desenvolver soluções próprias continua sendo um diferencial estratégico. Para fechar, vale comparar essas duas histórias. O BUP-59 Aerocomet foi um passo inicial, imperfeito, mas absolutamente necessário para que os Estados Unidos entrassem na era dos jatos. Já o Brasil, com seus programas de mísseis na década de 2020 e entrando em 2026, segue um caminho de evolução gradual, aprendendo, adaptando e fortalecendo sua base industrial.
De um lado, um avião que ensinou lições fundamentais apesar de suas limitações. Do outro, sistemas de mísseis que mostram como essas lições de desenvolvimento e persistência podem se transformar em capacidade estratégica real.